Isso aqui é só para me apresentar. Olá, boa noite. Hoje estamos aqui com a Danuzi e a Camila. O meu nome é Juliana, sou estudante da UF Campus de Ciências Sociais. Hoje vamos apresentar o gênero, o projeto de pesquisa, tá bom? Olá, gente, boa noite. Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Me chamo Raíssa, sou estudante de Ciências Sociais da UF Campus. E estamos um pouquinho nervosas, não vou me mentir. Como a Juliana trouxe, né? Esse é um projeto de extensão da disciplina Oficina de Texto 2, mediada pela professora Jaqueline Deolindo. Eu e a Juliana, né, fazemos parte de uma equipe de 4 pessoas. Nos bastidores dessa live estão Ana Luísa do Nascimento Silva e o Wendy Pinheiro da Silva Gomes. Hoje, né, dia 12/8, é a primeira live desse projeto de extensão que estamos fazendo parte, sabe? E teremos o prazer, né, de conversar com as professoras, como a Juliana trouxe, a Danuzi Pereira e a Camila Ferreira. A professora Danuzi, ela é doutora e mestre Olá, boa noite. Acho que as nossas alunas travaram. Meu nome é Jaqueline Deolindo, eu sou professora da UF Campus, responsável pela disciplina. Quero dar as boas-vindas à Danuzi e à Camila, que estão aqui com a gente. É uma parceria maravilhosa entre a UF Campus e a UF Niterói, né? Então, sejam muito bem-vindas, né? Eu vou pedir que vocês se apresentem. Então, as meninas estavam lendo, né, ali o currículo de vocês. Se vocês puderem falar um pouquinho, né, para o nosso público, a gente já está com um monte de gente lá no YouTube. Por favor, a palavra é de vocês. Boa noite a todos, boa noite, Jaqueline, obrigada pelo convite, né? Já adiantando, eu sou a Danuzi, trabalho juntamente com a Camila na licenciatura de Letras, né? Que a gente chama de PPE, na Faculdade de Educação, estamos no SSE, que é o departamento. Não fala para eu subir a gente de novo. Trabalhando eu estou quase deixando assim. Será que elas querem continuar? Melhor, né? Juliana, sim, meninas, eu vou ficar por aqui. Vocês podem continuar. Pode falar, acho melhor vocês se apresentarem. É melhor, pode então, tá. Eu vou ficar por aqui, então, por caso de vocês caírem novamente, tá bom? Vamos deixar, então, a Danuzi. Então, como ela tinha falado há pouco, eu sou profissional da área de letras, tenho mestrado e doutorado em linguística aplicada, trabalhando com o uso da linguagem, com texto escolar, ótimo. Acho que está tranquilo. Né? E atualmente leciono com alunos de licenciandos em letras, né? Também abordando práticas de linguagem. Espera aí. Tudo bem? Faço pesquisa na área dos letramentos, né? Entre elas, o letramento acadêmico. Sim, meninas, estamos ouvindo, só que está dando um delay, e aí vocês estão falando por cima da professora. Então, eu vou pedir que vocês fechem o áudio de vocês, a gente fecha o áudio, vamos deixar só a Danuzi e depois a Camila, tá bom? Também, né, trabalhamos, tanto eu quanto Camila, no PROALI, que é o Programa de Alfabetização e Leitura da UF, um programa de extensão de pesquisa também, com mais de 30 anos dentro da unidade. Nesse momento, nós estamos aí, Camila, Dayala e eu agora, né, assumindo esse espaço também há alguns anos, né? Acho que ao todo deve ter uns 5 anos entre... Não, Dayala mais, Camila que deve ter 5 anos, né? E a Sede de Ler, que é uma revista, né, que publica relatos de experiência, artigos, não necessariamente ligada a mestres ou doutores, né? A gente recebe também de professores da rede, de licenciandos. Então, de uma certa forma, a gente está sempre trabalhando na esfera dos letramentos, sejam acadêmicos, sejam escolares, sejam literários. Acho que é isso.
Ah, que ótimo, Danuzi. É maravilhoso ter profissionais como vocês conversando com a gente. Acho que é muito. Antes de passar a palavra para a Camila, né? Só explicar para o nosso público. Nós somos um curso de ciências sociais, então a gente não aborda os gêneros textuais a partir da linguística, né? A partir da educação ou da língua portuguesa, mas a partir das ciências sociais. Os nossos alunos trabalham letramento acadêmico pensando tanto na leitura quanto na escrita, né, dos gêneros textuais acadêmicos, científicos, ao longo da sua carreira, enquanto sociólogos, antropólogos, né, cientistas políticos. Então, quando a gente faz essa troca, é muito rico, porque eles vão ouvir a partir de um outro olhar, a partir de uma outra perspectiva. Seja muito bem-vinda, Danuzi. Oi, Camila, pode se apresentar, por favor. Fique à vontade. Bem-vinda. Muito obrigada, Jaqueline. Obrigada pelo convite, obrigada pelo acolhimento. Bom, muita coisa do que a Danuzi falou eu posso falar igual, então eu acho que eu nem preciso falar tanta coisa, né? A minha formação também é toda na área de letras, né? Trabalhei com linguística aplicada, né? Embora na UF, que é a minha instituição, né? A instituição em que eu fiz o mestrado e o doutorado, a gente chame o programa, né, de estudos de linguagem. E a minha formação, né, é em letras francês. Estou lá, né, estou no ProAli junto com Danuzi e Dayala, assim como na Sede de Ler. E também atuo nas disciplinas de pesquisa e prática educativa, né? Então, nós somos responsáveis pelas disciplinas de estágio obrigatório para os alunos da letras. Acho que é basicamente isso. A minha apresentação fica curtinha, porque como a gente faz muita coisa em parceria, a gente faz muita coisa junto, né? A gente tem esse hábito, né? Assim, e tem também a atuação no Labla, com os letramentos acadêmicos. Acaba que a gente se repete, o que é muito bom. Acho que vocês vão ver isso ao longo da nossa apresentação. Acaba que a gente não separa muito qual é a pergunta para mim, qual é a pergunta para a Danuzi, a gente vai trocando e vai dialogando, vai conversando. Eu posso colocar no chat o link da Sede de Ler e também do ProAli? Por favor, ótimo. Alguém tenha interesse, né? O ProAli é um programa que oferece, né, formações a professores e a professoras, ou professores e professoras em formação, né, licenciandos e licenciandas. Essas formações, é claro que elas acabam sendo dialogando mais com o pessoal de letras e de pedagogia, mas não só, porque a leitura e a leitura literária, elas vão dialogar com todas as licenciaturas, eu acho que eu posso dizer isso, e a Sede de Ler, que também é uma revista, então, que para quem é licenciando, licencianda, e quer publicar um relato de experiência, enfim, uma resenha de um livro, a gente tem fluxo contínuo, e a gente sabe que é sempre uma oportunidade, né, de começar a publicar. Não é sempre que a gente consegue uma revista que não tem exigência mínima de titulação. Então, eu vou colocar aqui no chat para vocês. Isso, nossa, gente, isso obrigada. É um presente. Isso é um presente, né? Porque muitas vezes os nossos alunos escrevem, por exemplo, todo final de oficina de texto 2, eles precisam apresentar a escrita de um gênero acadêmico, e aí a gente vai acompanhando essa produção, mas nem sempre tem aonde, né, submeter. Então, fica aí a dica para quem está aí nos assistindo hoje, o link da revista, leiam as diretrizes, adequem o seu material, né, e aproveitem essa oportunidade que está sendo apresentada. Muito, muito bacana, muito obrigada. Bom, então, acho que a gente poderia começar. As professoras trouxeram um slide para falar sobre o gênero projeto de pesquisa. Esse é o nosso tema hoje. A gente quer muito saber o que é o projeto de pesquisa enquanto um documento, né, norteador do trabalho do jovem pesquisador. Então, aqui a gente está pensando principalmente no aluno de graduação, perdão, tanto aqueles que vão fazer
iniciação científica ou pensar numa monografia, e tem aqueles alunos, né, que já estão ali nos anos finais, nos semestres finais, que já estão sonhando com mestrado, mas nunca tiveram oportunidade de conversar sobre esse gênero. Então, as professoras trouxeram para a gente, eu vou deixar vocês à vontade, as nossas mediadoras, Juliana e Raíssa, estão de volta. E aí, então, vocês acompanham as professoras, né? E daqui a pouquinho, quando elas terminarem, a gente vai fazendo a mediação das perguntas, tá bom? Então, vou deixar vocês aqui e vou fazer a projeção, né, do slide. Deixa eu voltar aqui no início. Pronto, então, Danusa e Camila, fiquem à vontade, a gente está doida para ouvir vocês. Boa noite. Como a Camila falou, nossa fala aqui, ela é realmente bem dialógica, ela é uma conversa, né, na qual tanto eu quanto Camila vamos tecendo a nossa colaboração, né, com vocês que estão aqui nos ouvindo hoje, né? E eu acho sempre importante falar da questão que nós trabalhamos já há algum tempo, né? Não só com letramentos acadêmicos, mas especificamente num curso, se eu não estou enganada, já é o 4º período que nós damos juntas, né, Camila? Nos 3 primeiros, praticamente, trabalhamos muito intensamente, né, de projeto de pesquisa pelo Laboratório de Letramento, o LABLA, e nós já escrevemos artigos sobre esse trabalho, nós já apresentamos em congressos, então é um gênero que a gente gosta muito em função do que ele pode projetar em quem o faz, né? Então, se você quiser passar o slide para mim. Então, as primeiras perguntas que vocês nos deram eram sobre características que um projeto de pesquisa precisa ter. Essa pergunta, ela envolve outras 2 indagações, pelo menos, né? E isso é algo importante da gente saber, que toda escritura acadêmica, sobretudo quando envolve pesquisa, ela está o tempo todo permeada por perguntas. Faz parte do processo. Nem sempre a gente chega à resposta que a gente quer, mas necessariamente vai passar por um processo de perguntas, né? Um processo de perguntas internas que o próprio pesquisador se coloca. Então, essas indagações vão gerar no processo algumas consciências. O que a gente delimitou agora de pronto, né, dessas indagações, o que é um projeto de pesquisa? Primeiro, ele é um gênero, um tipo de texto. Todo gênero tem uma função social. E, diante disso, ele acaba tendo características, como já se dito, né, várias vezes aí pela teoria bakhtiniana, mais ou menos estáveis, ou seja, nem sempre vai ser daquela mesma forma, mas tem algo que o mantém. Quando você fala de um projeto de pesquisa submetido para a área de linguagem, ela vai ter muita semelhança com um projeto de pesquisa submetido na área, por exemplo, de sociologia. Mas ela vai ter o que é específico de cada área. Mas se você olhar um texto e olhar o outro texto, você não tem como dizer que não é um projeto de pesquisa, porque terão características que os aproximarão e especificidades que os distanciarão, porque são especificidades da área. Então, o projeto, ele tem a ver com essa função social, né? E um projeto de pesquisa tem a ver com uma questão de pesquisa, algo que você irá investigar. E aí você pergunta, o que precisa ter? Vem a segunda indagação. Para que eu escrevo um projeto de pesquisa? Muito que a gente percebe em função até dessa experiência, né, de 4 períodos, né, em quase 4 anos que nós estamos trabalhando, desde 2020, né, Camila, com o curso de projeto de pesquisa, um curso de extensão, muitas nos chegam com desejo de ingresso num programa de pós-graduação. E daí eles querem o quê?
como fazer um projeto de pesquisa. Muitas vezes a gente brinca, olha, a gente não vai trazer receita de bolo, a gente vai trazer mais provocações do que qualquer outra coisa. Muitas vezes essa é a primeira motivação. Eu quero entrar no programa de pós, então, entre as exigências, eu preciso apresentar um projeto. Então, vou procurar saber o que é um projeto, como eu faço, o que precisa estar escrito, qual é a estrutura que ele tem. Assim, claramente, eu falo que deveria ser o segundo motivo, e não o primeiro. Mas na vida real que acontece geralmente essa primeira demanda. Mas o que a gente costuma brincar nesse curso, muitas vezes, é desestabilizar isso e trabalhar com a seguinte questão. O projeto de pesquisa, ele serve primeiro para o pesquisador antes do programa. Né? No sentido de que você vai traçar um plano, uma diretriz detalhada, minimamente possível, né? Nos detalhes, mas no macro, uma investigação científica. E essa investigação científica, ela precisa da delimitação de um tema, de um objetivo, de uma área específica. Até você chegar à delimitação de um tema, de um objetivo e a área específica, o recorte específico que você quer, é um trabalho árduo. Não é sentar hoje e amanhã está pronto um projeto de pesquisa. Você precisa dialogar com essa área, ler material dessa área que você escolheu. Então, o processo é um processo em pequenas etapas, em que você dialoga com a área, muitas vezes numa atividade solitária, você e a leitura, você e os artigos. Então, esse projeto, esse gênero, ele retroalimenta esta produção. A partir do momento que você se debruça para escrever, você também vai se alimentando e vai se fazendo uma série de perguntas. Tá, eu quero pesquisar isso. Será que isso tem relevância? Será que isso já foi falado? Aonde eu posso ampliar? O que eu posso contribuir? Então, o ato da escritura de um projeto de pesquisa, ele pode te provocar, e muito, e deve, a situar o que de fato você quer pesquisar. O gênero também provoca essa transformação. Não é o que você tem na cabeça que você vai transformar num gênero. Muitas vezes o gênero vai te ajudar a construir a própria estrutura do texto. E por que esse projeto é importante? Pensando que você vai submeter um programa de pós-graduação, ele é um documento muito importante, não só para o futuro pesquisador, você como pesquisador, mas os envolvidos, os futuros orientadores, se tiver agência financiadora, a própria instituição, o próprio programa, a própria área, a própria linha de pesquisa. Então, é um documento dialógico na sua essência, porque ele vai ser um primeiro instrumento em que você vai dialogar com outros pesquisadores, com orientadores, com a instituição. Camila? Eu só, escutando você falar, né? E aí, quando você, lá no iniciozinho, né, colocou a questão do gênero da esfera acadêmica, é bom pensar assim que quando a gente fala nesse diálogo, né, Danuzi, ele não começa na hora que a gente começa a escrever. Esse diálogo, ele precisa começar bem antes do início da escrita. E, geralmente, o tempo que eu levo escrevendo, ele não é igual à maior parte do tempo que eu passo preparando o meu projeto de pesquisa. Porque antes de eu sentar para escrever, né, e para pensar nessas características do projeto, né, tem que ter introdução, tem que ter tal coisa. Antes de eu chegar aí, eu já passei a maior parte do meu tempo de preparação do projeto, porque eu vou ter que... Qual tema me interessa? Né? Eu posso estudar esse tema? Eu não posso? O que já tem publicado sobre ele? Na universidade, né, que tem próximo, ou na qual eu quero estudar, ou eu posso estudar, esse tema é estudado? E aí eu tenho um diálogo, né, nesse sentido mais amplo, né, com essas outras vozes, com essas outras escritas, e aí eu vou procurar, vou ver os professores, vejo o que já está publicado, vejo se já tem dissertação, se tem tese, enfim.
E aí eu vou tomando nota, e essas notas vão gerando resumos, vão gerando indagações. E aí eu penso no roteiro do projeto, e aí eu começo a escrever o projeto. Percebem que o projeto, ele não é, eu não diria nem que ele é a ponta, não, ele é o final do iceberg. Né? Ele não é o início. Para eu começar a escrever o projeto, eu preciso ter trabalhado antes. Ou pelo menos deveria ter. Nesse processo, as próprias estruturas do processo, do projeto, te fazem refletir que ele tem um antes, que a gente chama de pré-escrita, de pré-pesquisa. Tem todo esse antes que a Camila acabou de falar para a gente, até ele chegar àquela forma escrita. Então, a própria estrutura do gênero te mostra que você tem que buscar uma fase anterior. Essa fase dialógica, essa fase de pesquisa, de investigação, antes necessariamente da escritura do documento. Né? Podemos passar dos slides. E aí, depois desse momento, né, que envolve saber o tema, saber o programa que eu vou me submeter, o primeiro programa, o tema, o recorte, as leituras que eu vou precisar elencar, eu venho para a característica específica do projeto, característica textual, a forma, que vale lembrar que, dependendo do programa que você irá submeter, eles apresentam no seu edital a forma que eles querem, né? A estrutura que eles querem presente naquele projeto de pesquisa. Em geral, são essas aqui que a gente vai colocar, não necessariamente nessa ordem, mas pode se ampliar, pode se aglutinar uma parte na outra, mas essencialmente permanecem essa estrutura básica aqui, né? Que é primeiro uma chamada a capa, né, do projeto, né, identificação, a proposta, né, o título desse projeto, para a área que você está submetendo, a linha de pesquisa, né, e informações pessoais, como autor, o seu nome, alguns pedem a instituição que você está vinculado, né, enfim, depende de cada edital de programa que você vai submeter, né. Em geral, eu tenho o que eles chamam de uma introdução. Nessa parte, você vai explicar o seu problema ou questão que a pesquisa pretende abordar, sempre contextualizando dentro do campo de estudo, levantando hipóteses e perguntas. É importante a gente falar, eu e Camila, né, quando damos esse curso, uma das propostas que a gente faz é que eles façam a estrutura da introdução, né, Camila? Porque essa introdução provoca tantas perguntas. Tá, mas qual é o meu problema? Aí eu falo, olha, tem que delimitar, tem que estreitar, mais, né? Então, às vezes, o aluno chega para a gente com uma questão específica, por exemplo, eu vou estudar literatura infantil na escola, tá? Literatura infantil na escola. Em que escola? Em que estado? Em que município? Em que ano? Em mais de uma turma? Né? E aí, mas precisa tudo isso sim, porque senão você tem um mundo e a sua pesquisa não vai acabar nunca. Né? E nenhum programa dá conta de todas essas questões. Então, você tem que fazer uma delimitação. Então, a gente vai, durante o curso, a gente vai mostrando que a gente vai ter que sempre fazer um recorte. Pesquisa é recortar o foco, estreitar o foco. E o seu projeto precisa estar com esse estreitamento. Então, por isso que é tão importante ler, né, o que foi produzido naquela área que eu escolhi, naquele grupo, para aquele pesquisador específico que eu vou submeter, a linha, né, específica que eu vou submeter, as teses que estão sendo escritas, que foram orientadas para aquela linha de pesquisa dentro daquele programa, né, base teórica que está sendo utilizada. É muito importante esse processo dessa leitura prévia, essa delimitação prévia, porque isso vai te ajudar nesse recorte, que você vai conseguir levantar uma questão específica, onde você vai poder contribuir dentro daquela linha. Né? Então, essa leitura prévia é fundamental. E na introdução, ela vem apresentando praticamente o principal do seu texto, né? Do seu projeto. O problema, que é a questão de pesquisa, o que você pretende abordar, contextualizar essa pesquisa dentro de um campo de estudo. Vamos supor, eu quero
contextualizar o estudo da literatura dentro da teoria do letramento literário. Enfim, eu tenho que trazer elementos sobre esse área, o que está sendo pesquisado, né? Você tem que justificar a importância e relevância do estudo, explicando o porquê do tema merecer ser pesquisado. Você está vendendo, entre aspas, seu peixe. Por que isso é importante de ser pesquisado? Qual é a relevância que vai trazer? Qual é a contribuição que o seu trabalho de pesquisa irá trazer? E dentro dessa justificativa, logo depois, geralmente se pede para apontar objetivos gerais, objetivos específicos, aonde os objetivos gerais vai descrever o que o projeto pretende alcançar, e os objetivos específicos vão detalhar as etapas para você atingir esse objetivo geral. Então, por exemplo, quando o pessoal fala, né, dando um exemplo aqui da literatura infanto-juvenil, tá, eu vou estudar Bartolomeu Campos de Queiroz, livros tais, na turma de educação infantil X da escola Y. Repare que eu vou delimitando, esse é o meu objetivo geral. Tá, mas e aí, qual é o meu objetivo específico? Dentro da literatura de Bartolomeu Campos de Queiroz, jogando aqui, o que eu quero olhar? Eu quero olhar a autobiografia, eu quero olhar a poesia dele, que é de trava-línguas para alfabetização. O que eu quero trabalhar? E são objetivos específicos. Camila, ou posso virar o slide? Pode sim. Pode virar para mim. E aí chega um capítulo que é importante, que é a revisão de literatura. Cada edital de programa chama, às vezes, com outro nome. Mas é a hora que você vai falar da teoria. Que teoria que você imagina que vai usar para estudar a sua questão de pesquisa? Por que esse ponto é importante? Porque, por exemplo, se você for submeter um texto, vamos supor, para mim e para Camila, em que você vai estudar, por exemplo, a literatura de Bartolomeu Campos de Queiroz, vou ficar nesse exemplo, gente. Pela perspectiva da gramática gerativista, nem eu nem Camila poderíamos dar, eu acho, né, Camila? Creio que nós não conseguiríamos dar conta de orientar. Então, a ideia da literatura de Bartolomeu foi ótima, de qual escola foi ótima, porque a gente trabalha com escola, a gente trabalha com letramento literário, mas aí ele vai usar como revisão da literatura dele, ele coloca teorias gerativistas, não é a nossa praia. Como é que a gente vai orientar um trabalho como assim, circulando por essa teoria? Então, por isso, aquilo que a Camila falou lá atrás, de ler o que está sendo produzido naquela área, ler o que está produzido por aquele programa, ler o que está sendo produzido para aquela linha de pesquisa é importante, porque você vai estar convocando base teórica que está circulando naquele nicho que você escolheu submeter, para a qual você escolheu submeter o seu projeto. Porque, às vezes, tem perguntas, tem recortes maravilhosos, mas com uma sustentação teórica que você fala assim, você tem certeza que você quer submeter para mim? É para mim que você quer submeter? Porque eu não teria como contribuir, né? Então, é vital, nesse processo, fazer um levantamento de autores relevantes e que estejam circulando naquele programa, naquela linha de pesquisa que você está submetendo no seu projeto, né? E é sempre legal, né, importante ler essa referência e mostrar que você já está iniciado, né, naquela leitura, né? E aonde o seu projeto pretende se enquadrar, como é que ele conversa com aquela linha teórica. Depois chega um momento que pedem para vocês uma metodologia, né? Que seria quais os recursos materiais e procedimentos que vocês usariam para dar conta dessa pesquisa. Geralmente, esse capítulo de metodologia, essa parte de metodologia, é a que mais vai se ajustar quando você já estiver dentro do mestrado ou dentro do doutorado. Para mim, eu acho que a parte vital de toda e qualquer pesquisa é a primeira coisa que eu leio sempre. Metodologia, como é que ele chegou àqueles dados, como é que ele organizou cientificamente aqueles dados dele para que ele possa chegar a fazer alguma inferência, chegar a algum lugar. Então, geralmente é onde tem muita colaboração do seu futuro orientador. Mas no seu projeto de pesquisa, você precisa também
verificar que tipo de metodologias, né, que o seu futuro pesquisador utiliza. Ele utiliza pesquisa narrativa. Ele pesquisa, por exemplo, né? Eu estou aqui, eu acho que muita gente de sociologia. Nós sabemos que existem dois grandes paradigmas, né, quantitativo e qualitativo. Se, por exemplo, alguém chega para mim para uma pesquisa e coloca tudo paradigma quantitativo, eu acho que eu não vou nem conseguir andar, né, gente? Porque eu não sou dessa área, eu sou da análise do discurso. Então, não vai combinar. Então, a gente minimamente precisa ser coerente. É necessário, muito importante, o cronograma, né? Onde você vai detalhar as fases da pesquisa. Lembrando que o mestrado só tem 2 anos, é muito rápido. O doutorado é um pouco mais longo, 4 anos. Então, o que você vai distribuir nesses períodos é importante, para que nesse movimento que você vai distribuir, que você supõe que você está distribuindo, no primeiro período eu vou fazer levantamento bibliográfico, no segundo período eu vou fazer, no primeiro período eu vou fazer geração de dados, no segundo período eu vou fazer cruzamento, você vai colocando as etapas que você vai fazer. Se você não tomar cuidado, você vai perceber que vai estourar o seu mestrado. Então, nesse momento, você vai perceber também que como é muito, né, o tempo, você precisa delimitar muito o seu corpus, muito a sua pergunta de pesquisa, muito o seu foco. Então, por isso que eu falei que a própria escritura do projeto vai te ajudar a refletir aonde você pode delimitar. Você começa a nossa, estou fazendo, não vai dar tempo, são só 2 anos. Lembrando que o segundo ano, né, você dedica mais à escritura, né? Senão, se ficar gerando dados ainda no segundo ano, até o primeiro, né, fica complicado defender. Né? Então, você precisa ter essa consciência. Bom, os resultados esperados geralmente apresenta-se no projeto, o que você espera no final da sua pesquisa, projeta encontrar, né, qual seria o impacto do seu estudo para aquela área, e, obviamente, as referências, tá? Tomando cuidado aqui, porque essas referências, geralmente, alguns seguem a ABNTT, a outros não, então, prestar atenção no edital. Camila... Não, só fazer uma observação, né, que a gente está falando aqui, né, da NUSE, né, está colocando para vocês, né, quais são geralmente, né, as sessões de um projeto de pesquisa, ou o que precisa ter num projeto de pesquisa, mas se vocês perguntarem assim, todos os projetos de pesquisa são assim? A nossa resposta provavelmente vai ser, não sei, depende. Então, cada área se organiza de uma maneira. E muitas vezes, mesmo na mesma área, em uma universidade, as exigências são um pouquinho diferentes das outras. Não é? Então, digamos, né, que alguém aqui, né, um de vocês ou uma de vocês quer fazer, né, mestrado aí na UF de Campos, ou não quer ficar, não quer ir para a UF, quer ir para uma outra universidade, quer ir para o UFRJ. E aí a gente precisa olhar, bom, né, no caso foi em ciências sociais, como é que é o projeto de pesquisa para passar no mestrado, né, de um programa de pós-graduação em ciências sociais da universidade tal. Não necessariamente, né, todos os projetos são muito parecidos, são iguais, eles podem ser parecidos. Todos eles vão, né, em todos eles vai ter um momento que eu vou ter que falar assim, olha, para estudar esse assunto, eu li tais e tais e tais e tais autores. Esses autores falam dos conceitos X, Y e Z. Não necessariamente vai estar exatamente na mesma ordem, não necessariamente eu vou ter uma sessão chamada Revisão da Literatura, essa sessão pode ter outro nome, dependendo da sua área, o que seriam 2 sessões na área de letras, né? Na área na biomédica, por exemplo, isso eu sei, é diferente. Então, a gente sempre precisa ter bastante cuidado, né, Danuse, com essa parte
da estrutura, para a gente não achar que é só seguir a receita da estrutura que sempre vai dar tudo certo, que a estrutura vai ser sempre a mesma. Olhar o edital, né? O que o edital está pedindo. Então, por exemplo, a gente sabe que sempre vai ter que falar um pouco sobre teoria. Qual o nome que vai ser dado, a gente não sabe. Sabe que tem que delimitar a pergunta de pesquisa. Se ele vai querer que coloque essa pergunta na introdução, ou se ele vai querer um espaço específico, se ele vai separar a justificativa, um espaço, uma sessão para justificativa, outra sessão para introdução, ou se a justificativa já é dentro da introdução, isso vai depender do edital. Né? Cada programa coloca na rua, né, um edital, e você vai ler como ele quer que organize aquele projeto de pesquisa. A mesma coisa quando a gente pensa nos trabalhos de conclusão de curso. Não é? Há universidades que têm exigência de um projeto antes, né? Para você primeiro fazer um projeto para depois escrever o seu trabalho de conclusão de curso. Há universidades que não, né? Ou há cursos, na verdade, né, nas universidades. Se eu for pensar na minha realidade, né, lá na UF, no curso de letras, o trabalho de conclusão de curso não é obrigatório. Então, o estudante pode ou não fazer um trabalho de conclusão de curso, e isso vai contar como hora complementar. Mas ele pode também fazer as horas complementares dele de outra maneira. Já na pedagogia, por exemplo, o trabalho de conclusão de curso ele é obrigatório, e você tem 2 disciplinas para escrever esse trabalho de conclusão de curso, mas não necessariamente você precisa escrever um projeto antes. Então, depende muito. Vai ter curso, né? O meu irmão, por exemplo, ele se formou em Bíblio, e eu lembro dele falar muito do projeto dele, que ele precisou escrever antes de fazer o trabalho de conclusão de curso. Em alguns casos, quando eu vou escrever um artigo, por exemplo, né, eu tenho que fazer... Primeiro, eu preciso pesquisar um determinado assunto antes de escrever aquele artigo. Mas eu não escrevo um projeto primeiro. Isso quer dizer que eu não tenha, né, que a gente não pense num projeto? Não. É claro que eu vou pensar. Se eu tenho um artigo, se eu vou escrever um artigo, eu vou parar e vou pensar assim, eu preciso, então, separar o meu corpo de análise, vai ser tal material. Tá, por exemplo, eu gosto muito de analisar a legislação. Eu gosto, né, a Danusa já percebeu isso, né? Eu gosto de trabalhar com leis, com decretos, com decisões judiciais. Se eu quero, por exemplo, né, estudar... Eu estou pensando aqui um livro que está na minha frente, um artigo que eu e a Danusa escrevemos juntas. Eu quero estudar o trabalho do professor na época da pandemia. Mas eu quero a partir dos decretos da Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, esse vai ser o meu corpus. Mas, para eu falar desses decretos, eu preciso de uma teoria que me ajude a entender o que está escrito lá e a poder chegar a determinadas conclusões. Isso tudo está na minha cabeça. Só que eu não preciso passar para o papel, digamos assim. Então, eu vou escrever o artigo, mas eu não vou fazer um projeto... O gênero projeto de pesquisa que eu entrego para alguém, referendar ou não, eu não preciso fazer. Para passar no mestrado, para desenvolver uma pesquisa de mestrado, existe uma exigência de escrever, de colocar no papel esse projeto. Até para que o seu futuro pesquisador possa entender se está adequado ao que ele pesquisa, o que você pretende desenvolver. Né? Porque envolve muita coisa, né? Quando a gente seleciona um mestrando ou um doutorando, envolve uma série de outros elementos de engrenagens dentro da pós-graduação da universidade. Então, o projeto é uma forma de conhecer aquele candidato e se é o que ele quer pesquisar, se o corpus que ele quer pesquisar, dentro da teoria que ele quer pesquisar, eu sou capaz de orientar. Isso é uma forma de você conhecer aquele candidato. Podemos passar o slide, que eu acho que vai responder algumas perguntas que estão aqui. E aí, a pergunta, como começar a escrever um projeto de pesquisa? Aí, eu volto a dizer para vocês, isso leva a outras perguntas. Primeira pergunta, que a gente colocou, nós colocamos 5 aqui, perguntas norteadoras, né? Primeiro, quais temas relevantes para uma pesquisa? Segunda pergunta, que problema de pesquisa você vai querer
trabalhar. Para esse problema, para essa questão, quais leituras e autores são indicados? A Camila deu um exemplo ainda há pouco. Ela quis estudar os decretos publicados pela SME durante a pandemia. Qual era o problema de pesquisa? Eu não lembro qual era o nosso problema na época. Era o que mesmo, Camila? Que eu não lembro qual era o nosso problema ali, que a gente estava identificando os... Foi qual artigo desse que a gente já escreveu? Alguns, né? Esse foi... Foi aquele livro que a Poliana organizou. Era sobre o trabalho do professor. Eu também não lembro exatamente como é que era o professor durante problema, não. A questão mas era pandêmica. Uma coisa de tensionar ali como é que era o trabalho do professor a gente queria saber na pandemia. Se nesses decretos aparecia realmente o trabalho do professor ou se eram delimitações apenas do que cumpra-se, mas não como, não era assim? Então, nós tínhamos um problema, tá? Tinha os decretos, mas o trabalho do professor, ele era pensado dentro desse decreto? Havia uma resolução que indicasse como ele ia fazer aquilo? Quem ia ter como assessoria? Então, a gente estava analisando esse documento. E aí, a gente tinha que buscar leituras que amparassem, né, as nossas reflexões e que nos ajudassem, retroalimentassem, nos ajudassem a refletir sobre aquilo, sobre aqueles elementos. Então, são 3 elementos que a gente aponta para vocês. O tema que é importante para a sua pesquisa. Esse tema é importante. Qual é o problema de pesquisa que eu vou trazer? Quais são as leituras e autores que eu vou trazer para analisar esse meu problema de pesquisa? Sobre o problema, que abordagem é interessante? Foi aquilo que eu falei para vocês. Por exemplo, eu quero estudar a literatura, os diálogos que a literatura do Bartolomeu Campos de Queiroz é capaz de construir numa turma de educação infantil. Quais são os autores que podem fomentar essa abordagem? Será que eu trazer um Matoso Câmara adiantaria? Não, porque só vai falar de estrutura de língua. Será que eu trouxer, se eu trabalhar com Charrodot, ajudaria? Acredito que sim, né, Camila? Mas, por exemplo, eu só sou iniciada em Charrodot, mas se for um Bakhtin, eu como orientadora já gostei da ideia. Então, repare, Charrodot ajuda, mas eu não trabalho com Charrodot, trabalho com Bakhtin. Então, para mim, tudo que for para a linha bakhtiniana seria melhor. Então, repare que, além dessa abordagem ser interessante, eu tenho que saber se aquele para quem eu estou submetendo está trabalhando com essas linhas também, né? Qual é a metodologia que eu vou usar? Então, são 5 elementos que é importante a gente saber antes de começar a escrever um projeto de pesquisa. O tema, o problema, autores, esses são vitais. Uma dica maior, selecionar o programa. Eu quero trabalhar sobre políticas linguísticas, por exemplo. Qual é o programa de qual universidade que trabalha por essa linha? Aí eu já começo a mapear. Qual é o orientador que trabalha com, por exemplo, eu quero trabalhar com políticas públicas voltadas para o ensino de francês? Qual é o orientador que poderia me ajudar? Né? E aí você vai passar ali os artigos publicados por aqueles pesquisadores daquela linha de pesquisa, os trabalhos orientados por aquele orientador que está submetendo, né? Porque as próprias dissertações e teses vão alimentar essas leituras indicadas da área que você pode convocar no seu próprio projeto. Então, alguém perguntou aqui acima se... Acho que o próximo slide vai responder, né? Se poderia mudar que o projeto de pesquisa pode ser mudado ao longo da execução da pesquisa. E aí eu acho que Camila quer falar mais dessa parte, né, Camila? Vamos lá. Sim. Uma coisa que a gente precisa pensar aqui, né, quando eu vou, por exemplo, né, vou fazer um projeto para o meu trabalho de conclusão de curso, um projeto para o mestrado, né, é que existe uma diferença entre eu mudar o meu projeto e eu adequar o meu projeto. Não é? Se eu for pensar que eu tenho um tempo, quando eu faço o projeto, depois eu tenho um tempo para escrever o meu trabalho de conclusão de curso, quando eu faço o meu projeto de mestrado, depois que eu passo, eu tenho um tempo para defender a minha dissertação, essa mudança não pode ser 180 graus, não é, gente? Porque imagina a dificuldade que vai ser.
Imagina se você primeiro quer fazer uma pesquisa qualitativa, você quer fazer trabalho de campo e depois você quer fazer análise qualitativa e de repente você resolve que não, vai ser quantitativa e não qualitativa, que você vai mapear as entrevistas e você vai fazer uma análise de dados quantitativa. É muito diferente. Então, a gente ajusta o projeto. E isso eu acho que é natural, essa necessidade de ajuste. Né? A execução da pesquisa, ela dificilmente vai ser exatamente como a gente imaginou. A gente vai ajustar aqui, vai ajustar ali. Alguns projetos serão mais ajustados, outros menos, mas algum ajuste sempre haverá. Agora, a gente pode mudar completamente? Não é que não possa, mas não é aconselhável. Porque, às vezes, a gente precisa... Se eu quiser mudar muito o meu projeto, talvez eu precise até mudar de orientador. Percebem? Porque... E pensando no mestrado, que é muito rápido, você perde o mestrado. Se um aluno, né, chegar para mim e pedir, falar que quer mudar completamente o que ele está pesquisando, talvez eu fale assim, tá, mas isso eu não conheço bem. A gente não sabe de tudo, não é? Quanto mais a gente sabe, mais a gente sabe sobre aquele assunto, sobre aquela base teórica, e não sobre né, tudo o que acontece na área, numa determinada área. E quando a gente pensa nesses ajustes, por que esses ajustes acontecem? Inúmeras possibilidades. Não é? Às vezes eu falei assim, eu, por exemplo, estudei história em quadrinhos. Eu tô lá e, de repente, quando eu olho, assim, olha, mas isso aqui, os autores que eu estou estudando não dão conta disso aqui. Né? Desse dado aqui que eu percebi. Então, eu vou precisar, talvez, ler outra pessoa. A mesma coisa, né? Às vezes eu mudo um pouco, né? Eu vejo que eu estou estudando quadrinhos, mas, de repente, eu olho assim, não, mas eu não consigo estudar quadrinhos só com HQ, eu quero fazer um paralelo, eu quero falar de charge junto. Então, eu estou ampliando o escopo da minha pesquisa. Ou então, o contrário, não é? Eu faço lá um projeto dizendo que eu vou estudar charge, vou estudar cartoon, vou estudar tiras, vou estudar história em quadrinhos, vou estudar... E aí, de repente, gente, mas são só 2 anos, eu não consigo estudar isso tudo, eu tenho que diminuir. Eu tenho uma questão, né? E às vezes as questões se confundem. Por exemplo, na pandemia, né? Eu lembro que eu participei de uma banca de uma tese que tinha trabalho de campo, só que aí teve a pandemia. Como é que você faz trabalho de campo na pandemia? Então, é uma questão de viabilidade, que trouxe um problema metodológico. Não dá para fazer trabalho de pesquisa de campo. Às vezes, o feedback do orientador ou da orientadora que fala assim, olha, mas será que se você for por esse outro caminho não é melhor? Então, esses ajustes, eles são naturais. Ninguém precisa... Né? A gente fica, porque eu também já fiquei, mas ninguém precisa ficar descabelado e pensar, ai, meu Deus, é o fim do mundo, eu não vou conseguir. Não, nada disso. A gente consegue. Esses ajustes, eles são naturais. O que a gente não pode querer é mudar do azul para o cor-de-rosa em 30 dias, porque não vai ser possível. Danuzi, quer complementar com alguma coisa? Então, vamos pensar aqui no próximo slide, que eu acho que é a nossa 4ª pergunta, não é isso? Sim, né? A importância de uma boa fundamentação teórica. E como é que a gente pode definir o tema? Bom, a primeira coisa é que a gente precisa, quando a gente escolhe o tema, o assunto tem que ser relevante. E eu preciso querer estudar aquele assunto. Porque vocês imaginem, né, no TCC ou no mestrado, 2 anos estudando uma coisa com a qual eu não tenho afinidade. Então, a gente tem que querer estudar aquilo. Esse tema ele tem que ser um tema importante, não só para mim, não é, gente? Assim, afinal de contas, aquilo ali vai ser publicado. Então, tem que ser importante para que outras pessoas queiram ler.
tem que ser viável, não adianta, né? Eu, por exemplo, que fiz letras francês, eu querer estudar uma autora francesa com um viés que eu preciso estar lá na França se eu não vou ter dinheiro para pagar minha passagem, se eu não sei se o programa terá dinheiro para pagar a minha passagem, então isso precisa ser viável. Né? Eu era mãe e pesquisadora. Eu sabia que eu precisava pensar em alguma coisa que fosse viável de eu fazer no tempo que eu tinha. Não adiantava eu pensar em alguma coisa que eu fosse ter que ficar lá de 8 às 18, porque nesse horário eu estava trabalhando, pegava minha filha na escola, buscava, levava. Então, não, eu preciso de alguma coisa que eu também possa escrever à noite, que eu também possa fazer à noite. Trabalho de campo talvez não fosse tão viável para mim. E uma outra coisa é a revisão da literatura. Né? Pensar que quais autores vão ser importantes. Eu tenho condição de ler isso tudo? Ou não, eu preciso ter um número menor de autores. Né? Então, quando a gente define o tema, a gente precisa pensar nisso tudo. E a orientação teórica, ela é importantíssima, porque, às vezes, eu olho para um objeto de pesquisa, vou dar o meu exemplo com história em quadrinhos. Eu não posso estudar história em quadrinhos com uma fundamentação teórica que dê conta só do que está escrito. Porque a história em quadrinhos, ela é verbo visual. Então, eu preciso de uma fundamentação teórica que trabalhe também com as questões referentes à imagem. Percebem como uma boa fundamentação teórica é importante para dar conta daquilo que eu quero estudar? Não tem melhor fundamentação ou pior fundamentação. Tem uma fundamentação que é mais adequada ou menos adequada para aquilo que eu quero estudar. Eu acho que a gente se alongou muito, eu estou preocupada com a hora. Acho que a gente pode abrir para as perguntas, né? O restante, acho que o último slide eu acho que de alguma forma aqui, né? De todos esses elementos, né? Exatamente. Que bom que deu tempo, né, de responderem as perguntas que a gente havia levado para vocês. Agora a gente vai abrir para as perguntas do público, né, do chat. A Jaqueline, ela vai colocar na tela também, a professora Jaqueline. Vou só pegar aqui. Olha, a Rayane dos Santos Neves nos traz, né? Um artigo seria um projeto de pesquisa? Não, são gêneros diferentes. São gêneros que conversam entre si, porque são todos da esfera acadêmica. Quando eu penso artigo, projeto de pesquisa, resenha, fichamento, são textos acadêmicos. O artigo é um texto que eu geralmente publico. Né? Se eu for pensar assim, grosso modo, o artigo ele é publicado geralmente numa revista científica. Eu desenvolvo uma pesquisa, a partir dessa pesquisa eu escrevo um artigo e aí eu publico esse artigo. E geralmente tem resultados, né, Camila? Você já Exatamente. Traz o projeto de pesquisa é alguma coisa que é anterior. Eu quero desenvolver uma pesquisa, por exemplo, de trabalho de conclusão de curso, ou eu quero desenvolver uma pesquisa de mestrado ou doutorado. Então, eu preciso, como exigência do programa de pós-graduação, escrever um projeto de pesquisa para poder fazer parte daquele programa de pós-graduação, para poder me inscrever no mestrado. E aí, passei no mestrado, fiz um bom projeto, iniciei o mestrado, fiz a minha dissertação. Só que a dissertação, ela é um mundo de grande, né, gente? Se eu for pensar em tamanho. Porque ela é bastante complexa. E muitas vezes eu desmembro essa dissertação em partes, que são diversos artigos. Muitas vezes, antes de terminar o mestrado, eu já publiquei resultados parciais da minha pesquisa, como? Na forma de artigos científicos. Perfeito, perfeito. Tem alguma plataforma para publicação? Quando não vejo nada que auxilie os alunos, no caso, assim. Essa pergunta é da Giovana Pacheco, isso. Você fala a plataforma de publicação seria do projeto? Mas Camila falou, o projeto, em geral, ele não é publicado.
né? Agora, por exemplo, se você já tem um relato de experiência, já tem uma pesquisa, as revistas, né? As revistas científicas, são os veículos adequados para essa publicação, né? Então, você tem que procurar revistas da sua área, que tem que recorte, aquele escopo, né? A sua delimitação, por exemplo, a Sede de Ler, que publica com recorte artigos sobre leitura, sobre educação, né? Então, esse é o nosso recorte básico. E a titulação, nós não temos, não obrigatoriamente queremos, por exemplo, doutores. Outras revistas, sim. Então, esses textos precisam passar também por essas exigências, né, para eles serem publicados. A gente tem que pensar que o projeto, ele é meio que um gênero de bastidor. Igual aqui, para essa live acontecer, tem gente que não está aparecendo aqui, mas que está fazendo a coisa acontecer, senão a live não acontecia. O projeto é mais ou menos assim. Ele geralmente é igual ao fichamento. Para eu fazer um trabalho na faculdade, eu preciso fazer fichamento de texto. Mas você entrega o fichamento? Você publica o fichamento? Não. Então, o projeto, assim como o fichamento, ele é meio que um gênero de bastidor. É uma escrita inicial. A gente acaba pedindo para um amigo que já escreveu. Acaba que acontece muito isso. Você pergunta para mim, você tem um projeto para me emprestar? Isso. Mas dificilmente eu encontro um projeto numa revista, por exemplo. Isso a gente não vai achar. Perfeito, perfeito. A Laís Nascimento pergunta: existe algum livro, manual, que possa ajudar caso tenhamos alguma dúvida ao realizar uma pesquisa relacionada à sua estrutura? Existem vários livros, né, com esse recorte manual. Nem eu nem Camila gostamos de nenhum deles. Porque é aquilo que a gente falou. Ele vai explicar basicamente a estrutura, mas não indicar que a estrutura de um projeto ele tem uma prévia. Ele tem indica o quê? Leitura, investigação de um programa de pós-graduação, de uma linha de pesquisa, de um orientador, de artigos daquela área. O máximo que alguns livros vão te dar é a estrutura. Olha, a introdução tem que ter isso, e que não necessariamente o edital do projeto daquele laboratório, daquela pós vai ser exatamente igual àquilo. Então, não existe técnicas de redação. Agora, o que a gente indicou ali, as partes que geralmente compõem, são aquelas que a gente foi elencando, né? Que é uma introdução, uma fundamentação teórica, um objetivo geral, uma justificativa, um objetivo específico, um cronograma, né? Basicamente, são essas partes, assim. Então, agora existem autores que publicam de maneira um pouco mais dialógica, que ajuda a entender um pouco mais o processo. A Desirê Matarrote, né, Camila? Ela tem um trabalho muito bom. Então, esse eu poderia indicar para vocês como uma boa leitura. Tá? E aí, gente, só pensar uma coisa, que ali na pergunta está escrito pesquisa. Pesquisa e projeto de pesquisa não são exatamente a mesma coisa. Eu não necessariamente preciso escrever um projeto de pesquisa, né, esse gênero formatadinho, bonitinho, para desenvolver uma pesquisa. Né? Existem pesquisas que são feitas, geralmente o gênero projeto de pesquisa é uma exigência para você, por exemplo, entrar num programa de pós-graduação, ou para você ter o seu TCC aceito. Vamos para a próxima pergunta, da professora Jaqueline Devlindo. Preciso de um projeto para fazer meu TCC ou posso ir já escrevendo o trabalho? Acho que a Camila falou sobre isso. A gente já falou um pouquinho disso, né? Que, na verdade, depende muito. Se for uma exigência da universidade ter um projeto para o TCC, você precisa escrever um projeto. Mas lá na UF, por exemplo, lá na Letras, não é uma exigência ter um projeto formalizado. Né? Porque o projeto a gente tem, não necessariamente ele está formalizado lá com uma introdução, com tantas linhas, regra da ABNT, né? Fundamentação teórica, citação direta, indireta, referência no final. Essa formalização não necessariamente ela é necessária, ela vai ser obrigatória. Obrigatória, sim. Perfeito. Vamos para mais uma pergunta?
Da Jaqueline de novo. Quem faz o projeto, no caso de um aluno ou aluna, que quer se iniciar, é o aluno ou o futuro orientador? Quem faz o projeto, né? No caso de um aluno ou uma aluna que quer se iniciar, é o aluno ou o futuro orientador? Por os programas... É sempre o candidato que faz, né? Entendi. Agora, o que acontece, né, o que a gente já vivenciei até aqui na minha própria casa, é o aluno, por exemplo, de iniciação científica, está acompanhando aquele professor, então ele já monta aquele projeto, o professor acompanha, e dentro da linha dele, dentro dos teóricos dele, dentro do recorte dele. Então, quando ele submete, ele já tem todo um repertório dentro daquela área. Mas, ainda assim, para o programa que minha filha está agora de pós-graduação, ela está reescrevendo o projeto na disciplina. Ela escreveu o projeto, entrou no mestrado e está reescrevendo o projeto no primeiro período do mestrado. Provavelmente com a leitura do orientador. Aí, nesse momento, o orientador realmente está botando a mão no trabalho. Está fazendo o recorte que ele quer. Né? Mas imagina, se eu vou escrever um projeto de pesquisa, se a pesquisa é sua, imagina como eu vou escrever um projeto para você e pedir para que você pesquise aquilo que eu quero que você pesquise. A probabilidade de errado é gigantesca. O que pode acontecer é do professor escrever o seu próprio projeto, por exemplo, se ele quiser solicitar uma bolsa PIBIC, por exemplo, né? Ou a gente, né? Eu hoje tenho um projeto de iniciação à docência acontecendo numa escola pública aqui de Niterói. Então, para eu solicitar essas bolsas, né, para eu ter 2 estudantes bolsistas trabalhando junto comigo no projeto, eu precisei formalizar um projeto, né, com referência, com fundamentação, com metodologia, com isso tudo. Mas, no caso, a interessada em ter o recurso, que no caso era um recurso humano, era eu. Tudo que a gente faz na universidade, a gente tem que criar o projeto. Então, a gente cria o tempo todo o projeto. A gente acaba escrevendo o projeto, mas é aquilo que nós vamos desenvolver, né? Mesmo que a gente contemple bolsistas e tudo, mas é uma intenção do pesquisador, né? O projeto é sempre, eu acho que pessoal, pelo menos na nossa área, né? Não sei se em outras áreas isso pode ampliar. Perfeito. A Giovana Pacheco traz também. Sou aluna do CEDERJ e vejo uma grande dificuldade na relação entre aluno e orientador. Existe uma forma de conseguirmos essa oportunidade com mais facilidade? A orientação é sempre algo muito difícil, né? O próprio Lábila, né, tem pesquisas na relação entre o orientador e o orientando. Então, o que geralmente, quando a gente está nesse curso que eu aconselho, é conhecer o orientador, frequentar o grupo de pesquisa dele, participar uma temporada das atividades dele, para realmente você saber se você quer seguir com aquele orientador. Porque pensa que você vai passar 2 anos, se for um doutorado, 4 anos com aquela pessoa. Então, se vocês não estiverem pesquisando algo semelhante, se você não conhecer o modo de processamento daquele orientador, a probabilidade dessa relação não ficar muito confortável para você é muito grande. Agora, é importante saber também, gente, que toda relação de pesquisa, ela não é bela e mágica, florida. O processo de pesquisa é um processo que a gente sofre um pouquinho, porque o processo de pesquisar ele não é simples. Ele demora, ele provoca dor, ele provoca trabalho. Então, assim, se a gente tiver uma relação com o orientador e nós pudermos ter trocas dialógicas, não quer dizer que a gente vai concordar o tempo inteiro, mas que o outro esteja nos ouvindo, fica mais fácil o caminho. Então, procurar um orientador cujo qual você já tenha um diálogo, que você construa um diálogo com ele, é sempre mais fácil, porque o caminho de um mestrado e doutorado é difícil para qualquer um. O professor, o orientador, digamos, fofo ou não, ele é difícil, ele é doloroso, ele não é fácil. A gente tem que abrir mão de muita coisa. Então, é importante você conhecer, porque senão essa relação fica muito difícil, não é à toa que muita gente perde.
Perfeito, perfeito. Eu acho que essa é a última, da Deise Pereira Brito. Professora Camila e Danuzzi. Fiz um curso nas modalidades online 2 vezes esse ano. 2 vezes. Ano passado fiz a seleção para o mestrado. Fui aprovada e iniciei este ano o PPGU-DU da UERJ. Só tenho gratidão a vocês. Na verdade, é um agradecimento a vocês, viu? Eu lembro da Deise. E aí, então, a gente tem que dar os parabéns, parabenizar a Deise. Deise, parabéns, que coisa boa. Ela ainda complementa. Queria agradecer muito, pois o curso foi um divisor de águas e me ajudou muito na produção do meu pré-projeto. Deise nos acompanhou durante 2 versões do curso. Na primeira versão, ela falou assim: olha, eu não consegui fazer, mas eu vou fazer de novo o curso, vou acompanhar e vou fazer. E ela fez, porque o caminho é doloroso, né? É um caminho muitas vezes lento, que você não se apropria de tudo de uma vez por outra. Por isso não existe um manual capaz de você fazer escrito. Sabe como é? Vou ter um manual passo a passo? Não necessariamente, depende do nível de letramento que cada um esteja naquele momento. Então, você vai desenvolver mais ou menos. O importante é que você sabe que é um processo. Escrever não é fácil. Eu sempre falo a citação da Clarice Lispector: sai faísca para todos os lados. É difícil para mim, é difícil para a Camila, é difícil para todo mundo. Não é fácil escritura, não é. Agora, tem um processo que é indissociado você não tem como separar da leitura. Indissociável, gente. Quer escrever? Precisa ler. Isso não é papo bobo, não. Leitura. Ela é vinculada, aquilo que a Camila falou o tempo todo. Eu não começo a escrever o projeto. Eu começo a escrever o projeto lendo, fazendo fichamento, fazendo pontuações, e o tempo já estourou. Já vi. É isso. Nossa, eu vou dar uma entradinha aqui rapidinho, tá? Antes de passar a palavra para a Juliana e Raíssa, né, fazer os agradecimentos. Quero só lembrar para quem está em casa, né, ou sei lá onde, né, com o YouTube, a gente pode assistir de qualquer lugar, que a lista de presença está aí no chat. Se pedir login, é para entrar com o seu Gmail, que consegue fazer. Mas, de qualquer maneira, para quem não conseguir usar o formulário que foi fornecido para a gente pelo Labila, eu estou colocando aqui o meu UFMail, para quem não estiver conseguindo me mandar um e-mail, que daí eu consigo cadastrar essa pessoa, porque todo mundo que preencheu a lista vai ganhar um certificado ProEx, tá, gente? É chique, assim. Então, vai ter uma carga horária para colocar lá nas horas acadêmicas, né? Vai ser bacana. A gente teve mais de 30 pessoas aqui assistindo a gente, eu quero agradecer muito, né? E dizer que essa live vai ficar gravada no canal do curso de Ciências Sociais da UFCampus, aqui onde vocês estão, mas ele vai estar gravado também, dentro de alguns dias, no canal do Labila, que é o Laboratório de Letramento Acadêmico, né, que é vinculado aos cursos de Pedagogia e Letras da UFNiterói. Né? Agradecer às professoras coordenadoras, né, do Labila, a Jéssica e a Fabiana, pela confiança e pela parceria que, né, estamos fazendo entre as 2 cidades, né? Entre a sede e o interior. A gente fica muito feliz. Da minha parte, eu quero agradecer muito a Danuzzi, agradecer muito a Camila por dividirem com a gente nessas experiências, esse conhecimento. É sempre bom ouvir outras vozes, né? E por responderem as perguntas de modo tão objetivo, né, e com tanto cuidado. Quero agradecer também a quem não está aqui na tela, né, como a Camila falou, para isso aqui acontecer, tem muita gente trabalhando, então a gente nos bastidores tem a Wendy, tem a Ana Luísa. Eu esqueci de alguém, não, né, gente? A equipe são só vocês 4, né? Pelo amor de Deus. Para depois eu não ficar com vergonha. Então, obrigada, meninas, aí pelo apoio. Juliana e Raíssa, vocês também. Passo a palavra para vocês, então, agradecer às professoras e fazer encerramento. Muito obrigada, professora. Obrigada professora Danusa Pereira. Obrigada, Camila Ferreira, sabe, pela oportunidade, por tirarem um tempinho para poder vir aqui compartilhar conosco, né? Esse gênero tão abrangente, né, que gera tantas dúvidas em nós, graduandos, né, e para aí vai. Então,
compartilhar um pouco também, né, da trajetórias acadêmicas de vocês, Sim. um pouco dessa experiência que vocês têm também, né, acadêmica com o gênero que é o projeto de pesquisa. E só agradecer, eu amei estar aqui desse lado também, a gente estava um pouco nervosa, mas a gente foi desenvolvendo e que bom que deu tudo certo. Sim, obrigada a todos que estiveram aí também, viu? E é isso, gente, muito obrigada, viu? Um grande abraço. Boa noite, Boa gente. noite. Tchau, tchau. Muito obrigada, gente. Vocês querem Boa noite. agradecer? Fiquem à vontade, viu? Rapidamente, muito obrigada pelo espaço. E, moçada, metem brasa. O mundo é de vocês. Então, eu também, gente. Obrigada. Muitíssimo obrigada pelo espaço. É sempre bom a gente ter um espaço, né, de interlocução, né, que vocês, né, trouxeram esse espaço aqui para a gente. Então, precisamos agradecer.